Hoje, se você sente dor, toma um remédio. Se precisa de cirurgia, é anestesiado. Mas nem sempre foi assim. Há pouco mais de 200 anos, uma cirurgia podia significar sentir toda a dor, completamente consciente, e muitas vezes morrer logo depois. Como era viver antes da medicina moderna? Você está prestes a descobrir o quão sortudo você é por viver hoje. Imagine isso. Você quebrou uma perna e ela precisa ser amputada. Não existe anestesia. Várias pessoas fortes te seguram contra uma mesa enquanto o cirurgião, com uma serra, começa a cortar. O objetivo não era o seu conforto, era a velocidade. Os melhores cirurgiões da época eram famosos por fazer amputações em menos de 5 minutos. A dor era tão intensa que muitos desmaiavam ou entravam em choque, o que às vezes era a única forma de alívio. A anestesia, que hoje consideramos essencial, só começou a ser usada de forma mais ampla no século XIX, mudando para sempre o terror que era uma sala de cirurgia. Antes disso, a sobrevivência dependia de quão rápido o cirurgião era e de quão bem você aguentava a dor. Mas sobreviver à cirurgia era apenas o primeiro desafio. O verdadeiro inimigo vinha depois: a infecção. Naquela época, ninguém entendia o que eram germes. Cirurgiões não lavavam as mãos entre os pacientes. Eles usavam o mesmo casaco manchado de sangue como um símbolo de experiência. Os instrumentos cirúrgicos eram limpos, na melhor das hipóteses, com um pano e reutilizados em seguida. Um simples corte no dedo poderia infeccionar e levar à morte. Os hospitais não eram vistos como lugares de cura, mas como lugares onde se ia para morrer. A taxa de mortalidade era tão alta que muitas pessoas preferiam arriscar a sorte em casa, cercadas pela família, do que pisar em um hospital. Foi só com a descoberta dos germes por cientistas como Louis Pasteur que a importância da higiene começou a ser compreendida. Se a cirurgia e as infecções não fossem assustadoras o suficiente, os tratamentos eram ainda mais bizarros e perigosos. Sentindo-se mal? Talvez o médico recomendasse uma sangria, o ato de drenar uma grande quantidade de sangue do seu corpo para equilibrar os humores. Isso frequentemente deixava o paciente mais fraco e mais propenso a infecções. Outro remédio popular era o mercúrio, um metal pesado tóxico que hoje sabemos que causa danos neurológicos severos. Eles também usavam sanguessugas para sugar o sangue ruim, e até mesmo ferro em brasa para cauterizar feridas, um método extremamente doloroso. A maioria desses tratamentos, baseados em superstição e conhecimento limitado, causava mais mal do que bem, acelerando a morte em vez de preveni-la. Com tantos perigos, não é surpresa que a expectativa de vida fosse incrivelmente baixa. Há alguns séculos, viver além dos 30 ou 40 anos era uma raridade. A infância era especialmente perigosa. Muitas crianças não passavam dos 5 anos de idade, vítimas de doenças que hoje são facilmente tratáveis ou preveníveis com vacinas. Diarreia, sarampo, pneumonia, tudo isso era uma sentença de morte para os pequenos. Coisas que hoje consideramos básicas para a saúde, como acesso à água limpa, saneamento, antibióticos e um conhecimento básico de higiene, simplesmente não existiam para a grande maioria da população. A vida era curta, brutal e cheia de incertezas. E quanto às grandes epidemias? Doenças que hoje controlamos ou até erradicamos varriam continentes, dizimando populações inteiras, a peste negra, a varíola, a tuberculose. Não havia cura. Não havia tratamento eficaz. Se você fosse infectado, sua única esperança era o seu sistema imunológico, e na maioria das vezes, isso não era suficiente. Cidades inteiras eram colocadas em quarentena, mas o contágio se espalhava como fogo. Imagine viver com o medo constante de que uma doença invisível pudesse levar você e toda a sua família em questão de semanas. Hoje, graças às vacinas e aos antibióticos, vivemos em um mundo onde essas ameaças foram drasticamente reduzidas, algo que nossos antepassados nem sonhariam ser possível. A saúde do corpo era precária, mas a da mente era ainda mais incompreendida. Se alguém sofria de depressão, ansiedade ou esquizofrenia, não havia diagnóstico ou tratamento. Essas pessoas eram frequentemente vistas como possuídas por demônios, amaldiçoadas ou simplesmente perigosas. O destino delas era terrível. Eram isoladas da sociedade, trancadas em porões ou enviadas para asilos
onde eram tratadas com métodos violentos e desumanos, como choques com água gelada ou confinamento extremo. A ideia de que a mente também pode adoecer e precisa de cuidado e tratamento é muito recente. A psicologia e a psiquiatria modernas representam uma revolução na forma como entendemos e cuidamos uns dos outros. Então, quando tudo começou a mudar? A grande virada aconteceu no século XIX e início do século XX. A teoria dos germes provou que inimigos invisíveis causavam doenças. A invenção da anestesia tornou as cirurgias humanizadas. A descoberta dos antibióticos, como a penicilina, nos deu uma arma poderosa contra infecções bacterianas. E o desenvolvimento das vacinas nos permitiu prevenir doenças em vez de apenas reagir a elas. Cada uma dessas descobertas foi um passo gigantesco que, juntas, transformaram a sobrevivência humana e construíram as fundações da medicina que conhecemos hoje. Hoje, a medicina salva milhões de vidas todos os anos. Mas durante a maior parte da história humana, ficar doente era quase uma sentença de morte. A verdade é que você está vivendo na melhor época da história para se estar vivo. Depois de ver tudo isso, você teria coragem de viver naquela época? O passado não era mais simples, era mais perigoso. Se você gostou de descobrir essa verdade chocante, inscreva-se no canal para mais curiosidades como essa. Obrigado por assistir.